Jesus de Nazaré, 6 a 30 DC, também conhecido como Jesus Cristo, é a figura central do cristianismo, que o vê como o Messias predito no Antigo Testamento, com a maioria dos cristãos denominações crendo que ele é o Filho de Deus que ressuscitou dos mortos. O Islã considera Jesus um profeta e também o Messias. Várias outras religiões o reverenciam de alguma forma. Ele é uma das figuras mais influentes da história da humanidade. Etimologia. Veja também Yeshua. Jesus, pronuncia-se e diz, é uma transliteração, ocorrendo em várias línguas e baseada no latim Iesus, do grego Tisos, ele próprio uma helenização do hebraico Typsilon ou hebraico aramaico Shu, Josué, que significa Javé entrega ou resgata. Cristo, pronuncia-se Crais, é um título derivado do grego Christos, que significa ungido, uma tradução do hebraico Messias. Um Messias é um rei ungido sob a direção de Deus ou com a aprovação de Deus, e os cristãos identificam Jesus como aquele predito pelos profetas hebreus. As principais fontes de informação sobre a vida e os ensinamentos de Jesus são os 4 evangelhos canônicos, especialmente os evangelhos sinópticos, embora alguns estudiosos argumentem sobre textos como o Evangelho de Tomé e o Evangelho dos Hebreus também são relevantes. A maioria dos estudiosos críticos em estudos bíblicos acredita que algumas partes do Novo Testamento são úteis para reconstruir a vida de Jesus, concordando que Jesus era um judeu considerado um mestre e curador, que ele foi batizado por João Batista e foi crucificado em Jerusalém por ordem do prefeito romano da Judéia, Pôncio Pilatos, sob a acusação de sedição contra o Império Romano. Além dessas poucas conclusões, o debate acadêmico continua sobre a cronologia, a mensagem central da pregação de Jesus, sua classe social, ambiente cultural e orientação religiosa. Os estudiosos oferecem descrições concorrentes de Jesus como o Messias esperado, como um Messias autodescrito, como o líder de um movimento apocalíptico, como um sábio itinerante, como um curador carismático e como fundador de uma religião independente. Movimento. Os cristãos predominantemente acreditam que Jesus é o Filho de Deus, geralmente significando que ele é Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, que veio para prover salvação e reconciliação com Deus por sua morte por seus pecados. Outras crenças cristãs incluem o nascimento virginal de Jesus, realização de milagres, ascensão ao céu, e uma futura segunda vinda. Embora a doutrina da Trindade seja aceita pela maioria dos cristãos, alguns grupos rejeitam a doutrina da Trindade, total ou parcialmente, como não bíblica. No Islã, Jesus, árabe e Isa é comumente transliterado como Isa, é considerado um dos profetas importantes de Deus, um portador das Escrituras e um operador de milagres. Jesus também é chamado de Messias, mas o Islã não ensina que ele era divino. O Islã ensina que Jesus ascendeu corporalmente ao céu sem experimentar a crucificação e ressurreição, ao invés da crença cristã tradicional da morte e ressurreição de Jesus. Não há evidência contemporânea da data exata do nascimento de Jesus. O padrão ocidental comum para a numeração dos anos, em que o ano atual é 2023, é baseado em uma tentativa medieval de contar os anos desde seu nascimento. O Evangelho de Mateus coloca seu nascimento sob o reinado de Herodes, o Grande, que morreu em 4 AC BCE, 38 e as indicações no Evangelho de Lucas apontam para o mesmo período, embora Lucas também descreva o nascimento como ocorrendo durante o primeiro censo das províncias romanas da Síria e Judaéia, que geralmente se acredita ter ocorrido em 6 DCCE, 39, a maioria dos estudiosos geralmente assume uma data de nascimento entre 6 e 4 AC BCE. 40. A evidência mais antiga da celebração em 25 de dezembro do nascimento de Jesus é do ano 354 em Roma, e só mais tarde é que a celebração de 25 de dezembro foi adotada no Oriente, com exceção da Armênia, onde seu nascimento é comemorado em 6 de janeiro. 41 E de fato,
não há mês do ano em que autoridades respeitáveis não tenham atribuído seu nascimento. 41. O ministério de Jesus, que de acordo com o Evangelho de Lucas ele começou por volta dos 30 anos de idade, seguiu de João Batista, cujo ministério teria começado no 15º ano do reinado de Tibério César, Evangelho de Lucas, 3:1-2, que seria por volta de 28 ou 29 ADCE. O ministério de Jesus durou cerca de 1 ano, de acordo com os evangelhos sinópticos, ou 3 anos de acordo com o Evangelho de João. Assim, a primeira data geralmente aceita para a crucificação é 29 DCCE, e a mais recente é 36 DCCE. Segundo os evangelhos, a morte de Jesus ocorreu durante o tempo em que Pôncio Pilatos era o procurador romano da Judeia. Joséfo e Tácito também dizem que o procurador Pôncio Pilatos executou Jesus. Procurador foi um título civil introduzido durante o reinado de Cláudio, 41-54 SC. O histórico Pôncio Pilatos teve o título militar de prefeito 48 entre 26 e 36 SC.